a gente teve aqui na cidade de Vitória da Conquista e em vários municípios ao redor do Brasil, principalmente no último dia 12, também comemorado como Dia da Criança aqui no Brasil, protestos contra a recente discussão no STF da DPF que busca descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Pode comentar, Bruno, a respeito? Pessoal, esse tema é muito polêmico. Tem pessoas que são contra, pessoas que são a favor. Só que o que eu quero trazer para você é o seguinte: vamos aprofundar o tema. Para que quem é contra saiba melhor defender suas ações e para quem é a favor saiba os tipos de aborto, o requerimento, o financiamento e as consequências também, para que a gente possa ter um debate mais profundo. Porque, gente, com todo respeito, esse debate está muito pífio. Então, primeira coisa que a gente falar sobre aborto. Jordan, pesquisa, por favor, artigo 124 do Código Penal, por favor. Primeira coisa, na hora de falar de aborto, nós vamos ler o que na lei é aborto. E é uma coisa que eu não estou vendo ninguém... Não, já tá na própria lei que eu te passei, amigo. Já tá? Já. Dá Ctrl F. Ctrl Fzinho. 1, 2, 4 aí pra gente. Aí. Vamos lá. Primeira coisa. Mas posso falando? Vamos lá. Primeira coisa. Aborto é um fator biológico. O aborto é quando a mulher não consegue completar a gestação e o feto falece antes disso. Isso acontece naturalmente em alguns casos. Existe um índice disso que acontece em mulheres. O que nós trabalhamos no Código Penal é o autoaborto, que no caso é quando existe o autoinduzimento do aborto, quando o aborto é provocado. No caso, quer ler, Vitor, por favor? Provocar o aborto sem consentimento da gestante. Artigo 125 do Código Penal tem... Vitor, 124, por favor. Perdão, pensei que já tinha... Vai lá, por favor, 124. Artigo 124 do Código Penal. Provocar o aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Perfeito. Então, a primeira penalização que nós temos sobre o aborto é justamente... Só dar uma pausa aqui. Pessoal, bem-vindo, viu, galera? Prazer ter vocês aqui, viu? Os convidados chegando aí no nosso programa. Daqui a pouquinho a gente já inicia a entrevista. Tá. O que é que o Código Penal penaliza? Provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque. A detenção 1 a 3 anos. Então, o aborto por terceiro, Vitor. Artigo 125. Aborto por terceiro. Provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena de reclusão de 3 a 10 anos. Exatamente. Exemplo, agressão física que leva a aborto. A pessoa ainda pega essa qualificatória. Depois a gente vai explicar direitinho o que é qualificatória, essas coisas. 126. Provocar aborto com consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Agora vamos entrar nas qualificações. Por favor. As formas qualificadas. Segundo o artigo 127, as penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocar o aborto, a gestante sofre uma lesão corporal de natureza grave e são até duplicadas se por qualquer dessas causas sobrevém a morte à gestante. O artigo 128 destaca que não se pune o aborto praticado por médico nos casos de aborto necessário, se não há outro... Opa, só uma observação. Diga. Pessoal, isso aqui são as excludentes de ilicitude. O que é excludente de ilicitude? Na vida comum, pode existir atos que nós temos que fazer que não abrange a lei. Então isso nos inocenta. Exemplo, alguém invade minha casa de noite a fim de roubar minha casa, cometer alguma violência sexual contra minha esposa, algo do tipo. Eu posso defender, se nessa defesa eu levar ele a óbito, é excludente de ilicitude. Eu cometi o crime de homicídio contra ele. Eu o matei. Mas é um excludente, porque eu estou matando em questão de autodefesa. Então, o crime foi praticado. Eu sou processado por homicídio, sim. Só que no tribunal eu vou ser absolvido. Sim. Nesse caso, aborto necessário, que é uma categoria de aborto, é quando não há meio de salvar a vida da gestante. O médico ali que está operando a gestante vê que é necessário aborto para salvar a vida dela, ele pode provocar aborto. Provavelmente ele vai ter uma investigação, correto? E ele vai ser excluído. Ele não vai sofrer penalidade. Perfeito? Porque o ato ele cometeu. Lembrando que o aborto no caso de gravidez resultante de estupro também é excluído de ilicitude. Porque o que o aborto é? No momento que você tira uma vida, no caso de aborto, nós temos que decidir. No caso do aborto necessário, nós temos 2 vidas. Vale mais a pena para a sociedade manter uma vida que ainda não foi formada e nós não sabemos a consequência dela, ou uma vida que já existe, já é estabilizada socialmente e economicamente?
às vezes nós precisamos fazer essas escolhas. Por mais duras que sejam. Ah, eu quero salvar as duas. No mundo real isso não funciona. Nós, seres humanos, nós não temos a perfeição de tudo. Então nós precisamos fazer escolhas difíceis no nosso dia a dia. No caso de aborto, no caso de gravidez, questão de estupro. Eu gosto de comparar isso com o sequestro qualificado. O sequestro qualificado é quando se passa determinado período ao qual a vítima está em cativeiro. Então você começa a aumentar a pena do sequestrador. Nesse caso, eu não posso obrigar uma pessoa que foi vítima de uma violência sexual a manter o resultado dessa violência. Seria uma qualificação de algum crime. Não existe. Isso vai ser uma qualificação de um crime. Aí você fala, Bruno, o bebê também é inocente. Eu sei. Mas as duas pessoas inocentes não conseguem coexistir. Então, nesse caso, o nosso país, os nossos legisladores entenderam que o aborto em caso de estupro, ele é legalizado, porque tanto para a vítima, você não pode obrigar uma pessoa a continuar com os indícios desse crime, quanto você não pode obrigar alguém a nascer dessa forma. Porque imagina a vida se essa pessoa fosse criada para as pessoas ao redor que entenderam o crime. Poderia ser muito danosa. Ainda assim, a escolha da gestante. Pode ler, por favor? O aborto, no caso de gravidez resultante de estupro, é o segundo caso que Exatamente. Bruno descreveu aqui. Se a gravidez resulta de estupro, é o aborto. E o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou, quando incapaz de seu representante legal, fica aqui enquadrado como um excludente de licitude, como bem explicou aqui Bruno. Exatamente. Existe um terceiro, que não está aqui, que é na anencefalia fetal, conforme o Supremo Tribunal decidiu em 2022. Qual a questão? Eu sou a favor dessa modalidade, entretanto, ela foi feita de forma ilegal pelo STF. E é o debate que a gente vai trazer aqui hoje, nessa questão do aborto, porque nós não estamos aqui debatendo quem é contra ou a favor, estamos debatendo legalidade. O ministro Supremo violar o Código Penal e a Constituição sem embasamento teórico, apenas porque ela está saindo do cargo e ela quer, causando, quer ganhar holofotes e mídias, é algo terrível para o nosso país. Isso não existe. Bruno, eu sou a favor de as modalidades de aborto. Beleza. Então vamos passá-las dentro da lei? Não vamos cometer ilegalidades para poder passá-las, para não virar bagunça a nossa lei? Porque, gente, se a lei virar bagunça, a gente com esses temas sérios que envolvem vida, vocês não vão querer deixar na mão desses políticos corruptos e problemáticos decidir sobre sua vida. Eu garanto para vocês que não. Então, quem é contra ou quem é a favor, antes de iniciar esse debate, vamos entender as formas de aborto e vamos melhorar esse debate. E, principalmente, não apoiar ilegalidades, que esse tema voltou por causa de uma ilegalidade cometida por Rosa Weber. Exatamente. A gente tem aí justamente agora esse tema em voga pela discussão da DPF 442, cuja relatora é a ministra Rosa Weber, que, como bem disse Bruno, está patrocinando, inclusive deu um voto como relatora favorável à descriminalização do aborto até a 12ª semana, e ela trouxe um ponto aqui que eu gostaria de trazer para a discussão, Bruno. Para Rosa Weber, durante seu voto, ela argumentou que o direito à vida desde a concepção é um fundamento que ele não está abarcado com nenhum suporte jurídico na Constituição brasileira. Segundo Rosa Weber, essa é uma interpretação equivocada da sociedade. Vamos lá. Existem leis no nosso país. Nosso Código Civil, ele é dividido em partes. E uma parte deles é o direito hereditário, o direito à herança. Eu faço questionamento. Se o feto ele não tem nenhum tipo de direito, como é que eu posso deixar herança testamental para um filho que ainda vai vir? Exatamente. A gente tem ali o Código Civil protegendo já direitos do nascituro, assim, claramente. Existem teorias. Existe teoria concepcionista. Existem várias teorias que nós trabalhamos, certo? O nascituro, não estou dando opinião, estou dando Código Civil. O nascituro, ele tem direitos resguardados. Agora, não é personalidade material. O que é personalidade material? É o que eu tenho. Eu sou Bruno Caires. Assim que eu nasci, eu fiz um registro, eu obtive personalidade e todo o Código Civil começou a valer para mim. É claro, aquilo que cabe minha idade, que nós também temos o ECA, temos outros códigos. Isso é a personalidade material, que é quando eu consigo concretamente exercer meus direitos e meus deveres na sociedade. Existe personalidade formal, que é o que vem antes e o vem depois da material. Como assim antes? Antes de eu nascer, eu tenho alguns direitos. Porque senão a gente podia dar murro em grávida e matar o feto. Então a gente já vê que já existe uma proteção a isso. Então eu sou protegido por algumas leis. Eu sou protegido, gente. E depois que eu morro, eu também sou protegido. Eu não posso pegar a imagem de alguém que morreu e ficar destruindo essa imagem. É a personalidade formal. Por exemplo, se eu viro e falo que o pai de Vitor, ele abusava de criança. Isso é mentira. Vitor pode me processar por isso. Mas o pai não tá morto, o pai não é a vítima, já que é a imagem do pai,
personalidade formal. Entendeu? Porque o pai dele não vai conseguir exercer os direitos e os deveres dele porque já não está entre nós. Logo, o pai dele tá, viu, gente? Isso aqui, Eu já ia falar aqui, Bruno tá aqui matando meu pai, tá tudo gravado, viu? Se precisar aí de provas na justiça. Mas se resguarda para sempre o direito da personalidade formal. Antes de nascer e depois de nascer, personalidade formal. Em vida, personalidade material. E isso, gente, que eu tô falando é o básico do direito. Se não engano, artigo 2º do Código Civil. Gente, o ministro Supremo não saber o básico do próprio Código Civil de seu país é um absurdo. E como vocês estão vendo, eu nem tô defendendo aborto, nem sendo contra aborto. Eu só tô falando o básico da lei, para que a gente aprimore esse debate. Outra questão importante também que a ministra ignora é que o Brasil ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, em que internacionalmente a nossa nação ela se compromete com a preservação da vida, e esse pacto, uma vez aprovado pelo nosso Congresso, aceito pela nossa República, ele tem força constitucional também. É mais um argumento que chama a atenção como é que o Brasil ele assume um posicionamento internacional, abarca isso dentro da sua Constituição, e o STF claramente se direciona contra esse entendimento por uma interpretação ali muitas vezes pessoal, muitas vezes com interesses também por trás, como o Bruno trouxe aqui mais cedo. Só para fechar, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente trabalha de faculdade, a gente tem que ler algumas decisões dos ministros supremos. E tem uma que é magnífica, como de Luiz Roberto Barroso, que é o seguinte. Ele foi absolver um médico que tinha uma clínica ilegal de aborto. E a decisão dele foi o seguinte. Ao acordar de manhã, eu li a revista Caras. E tinha uma matéria sobre perdão cristão. Logo, resolvi perdoar o réu. Esse é o nível jurídico. Esse é o embasamento jurídico que eles usam. Alguma dúvida? Site do stf.gov. Todos os dias tem as decisões e nós podemos ler, inclusive podemos trazer pro programa qualquer hora algumas decisões a gente lendo aqui pra vocês. Pra vocês verem como é ridículo o nível de decisão de alguns ministros. Realmente são esses mesmos ministros que hoje se posicionam num posicionamento de expandir a interpretação constitucional e invadir a competência legislativa justamente por criticar a produção legislativa e se colocar eles, ministros do Supremo, como uma espécie de guardiões da democracia que estariam ditando os rumos da República Brasileira. A gente teve aí o próprio Barroso, que você citou recentemente, assumindo a presidência do STF, né, com um programa ali extremamente curioso, parecendo que era um candidato, na verdade, um presidente da República eleito, com suas propostas para implementar para o Brasil. Sinceramente, se você aí não leu, leia, que eu tenho certeza que na eleição de 2026 o seu candidato é Roberto Barroso, porque o homem vai solucionar o Brasil. Viola até o princípio da publicidade, que o juiz não pode fazer esse tipo de coisa. Mas vamos seguir, né?